Esse ano foi um ano difícil para muita gente, por causa da pandemia. Nós sabemos que muita gente ficou pobre financeiramente. Como que vivem essas pessoas? Como sentiram depressão, angústia? Hoje eu gostaria de falar de pobreza, mas de um outro tipo de pobreza que vai trazer para nós uma grande esperança. Oi, aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz. É uma alegria mais uma vez poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura do Salmo 40. Antes eu gostaria de dar os parabéns a todas as crianças. Dia 12, comemoramos aí o Dia das Crianças, Semana da Criança. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada criança da Igreja Presbiteriana, de todas as igrejas do Brasil. Que Deus abençoe a vida de vocês, todas as crianças do Brasil, aqueles que estiverem assistindo esse vídeo. Eu deixo meus parabéns, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês cresçam na graça, no conhecimento do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Salmo 40 diz assim a palavra de Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não se pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelos pecados não requeres. Então eu disse, e eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram tantos que me impedem a vista. São mais numerosos do que as minhas cabeças, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a um envergonhado e coberto de vexame os que me demandam a vida. Torna atrás e cubra-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofro perturbação por causa de sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Fogem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digo sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ilumine os nossos corações. Que o Senhor fala ao coração de cada ouvinte. Que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa as nossas crianças. Ó Deus, que elas cresçam na graça, no conhecimento do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esta é a oração que agora te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Principalmente o versículo de número 17, nós vamos falar, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Agostinho, um grande líder e filósofo e teólogo da igreja, ele estava indo a uma certa cidade a fim de ensinar o povo de lá. Ele levou consigo um guia para lhe mostrar o caminho. Contudo, o guia errou o caminho e tomou outra estrada. Mas mesmo assim, eles chegaram com segurança. Mais tarde, eles ficaram sabendo que tinham escapado da morte às mãos do inimigo, que estavam à espera para matá-lo. Quem pode deixar de ver nisso aí o dedo de Deus?
A providência de Deus foi a solução na vida de Agostinho. Este versículo, ele tem sido o meu consolo, da minha família, durante toda a minha vida. Eu posso dizer para vocês que eu tenho lembrado de quantas vezes Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. Isso também é verdade, com certeza, na vida de vocês. Deus tem se lembrado de nós, que somos pobres e carentes. Acontece às vezes que a gente encontra uma joia tão rara como essa, no meio de matagal. Este versículo 17 do Salmo 40, ele é para nós um tesouro inestimável, um precioso tesouro da imensidão das Escrituras. Deixa eu contar uma ilustração. Certa vez um grande pregador inglês, ele se pôs diante de pé de uma multidão e ele, com seus cabelos brancos, rosto vivo e desafiante, ele ficou a olhar ao seu auditório por alguns minutos. A seguir, quase sem esforço algum, ele proferiu essa palavra: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sabe qual foi o efeito disso? O efeito disso foi eletrizante. Aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a sua pregação, eles ficaram impressionados, tomados de emoção e foram provocados com essa sublime palavra: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É bem possível que o salmista não tivesse consciência alguma, do grande impacto desse versículo nos corações humanos. Através dos séculos nós temos experimentado como esse versículo é consolador. O Espírito de Deus que inspirou, ele tem inspirado para ajudar muitos corações, para consolar muitos corações. Nós sabemos que o Salmo é resultado de uma crise na vida de Davi. Ele estava em um poço de perdição. O salmista primeiro de tudo, ele estava expressando aqui uma experiência maravilhosa de sua vida, quando ele se sentira salvo e expressou isso de um modo tão vivo e colorido que nós alegramos por isso. Deus cuidou dele quando, como um mendigo, suplicou por socorro e o Senhor ouviu. Então ele mostra aí que ele era como um mendigo que suplicou ao Senhor: eu sou pobre, eu preciso, eu sou necessitado. Deus cuidou desse necessitado quando ele se viu afundado num poço de perdição, e ele o salvou colocando sobre a rocha da salvação, fazendo esse necessitado andar com firmeza e cantar um cântico alegre. Tantas maravilhas do cuidado de Deus ao pobre foi revelada em suas operações diárias, de modo que são tão numerosas que o salmista fala que são mais do que se pode contar. São tantos o cuidado de Deus que ele perdeu a conta. Deus fez tanto pelo pobre necessitado que ele passou a amar o livro de Deus. E ele diz que o livro de Deus o menciona nesse livro, em sua lei. E o seu livro agora está também em seu coração. E ele diz que há uma satisfação imensa em fazer a vontade do personagem central desse livro. Falar para todos na grande congregação sobre o gracioso cuidado de Deus, a sua fidelidade e verdade. O pobre necessitado então suplica: guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. São muitos os meus pecados. Socorre-me, Senhor. Cuida de mim contra aqueles que têm prazer em ver o meu mal. Alegre-se comigo aqueles que amam, como o Senhor cuida e salva de um necessitado. Então o versículo: eu sou pobre e necessitado, e o Senhor cuida de mim. O salmista resolveu colocar de lado todas as supostas ajudas dos homens, e ele declarou com entusiasmo: tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Ele colocou toda a sua confiança no Senhor. Nesse salmo, então, nesse poema de Davi, define a condição de cada um. A condição de ser humano é uma, a condição do Criador é outra. Então vamos falar em 3 pontos aqui. A primeira, nossa condição. A nossa condição é de pobreza, é de um ser carente.
Você deve se imaginar que como se fosse um mendigo, um pobre, que não faz outra coisa além de pedir. É isso que reflete a condição de um ser carente, miserável e que precisa de socorro. Eu sou pobre e necessitado. Você se considera assim, um pobre e necessitado? Imagine-se como um Mefibosete, aleijado de ambos os pés, na casa de Saul, o qual Davi deseja ajudar com sua bondade, porque ele havia feito uma promessa ao seu amigo Jonatas. Pobre e necessitado, porém o rei cuidou dele. Davi cuidou de Mefibosete em sua graça, imerecida. Quem é pobre e necessitado? Os pobres e necessitados são todas aquelas pessoas que são humildes de espírito. A Bíblia fala, bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Esses pobres e necessitados, eles reconhecem a sua carência, eles sabem que o pecado o tornou miseráveis pecadores. Pobre, podemos até possuir bem neste mundo, mas esses bens, eles são nada diante das riquezas do nosso Deus, diante daquelas riquezas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não há como relacionar-se com Deus se nós não acharmos em uma situação de pobreza diante dele, de pobreza e de carência. Irmãos, pense nisso. Todas as nossas perdas devem nos levar a este reconhecimento. Eu sei que tem algumas pessoas que talvez estejam ouvindo esse vídeo que perdeu algum dos seus bens, algumas de suas posses, uma firma, por causa do resultado, das consequências do que nós tivemos esse ano. Mas esse reconhecimento maior é um reconhecimento espiritual de que você é pobre e necessitado de Deus. Nada deste mundo, nesse mundo nós podemos levar para Deus. Deus tem riquezas grandes para cada um de nós. Nós não oraríamos assim se não descobríssemos quão pobre e necessitados nós somos. Se nós somos suficientes, por que orar se nós não precisamos de nada? Se nós pudéssemos resolver tudo sozinho, se soubéssemos nos arranjar e nos socorrer, por que razão nós iríamos orar assim? Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Em muitos casos, nós só valorizamos essa oração quando nós esgotamos todos os nossos recursos, quando de fato nós estamos no fundo do poço, quando nossos pés já não conseguem deixar para trás o atoleiro, quando nós andamos pelo vale da sombra da morte, numa situação assim aflitiva. Nós lembramos então daquelas palavras de Jó, que disse, depois que ele viu a Deus em toda a sua pobreza, tudo aquilo que ele havia perdido, ele passou por uma aflição tremenda, mas Deus não deixou de adorar a Deus, mas mesmo assim, no final das contas, ele teve de descobrir um outro tipo de pobreza, que ele fala, eu me arrependo no pó e na cinza, e ele fala, agora os meus olhos te veem, eu sou pobre e necessitado. Davi, ele se reconheceu essa pobreza atolada no fundo do poço, pois ele disse, como diz o versículo, tirou-me de um poço de perdição. Todos nós estamos diante de um poço de perdição que devemos ser livrados dele. Esse poço é o pecado em nossos corações. Se a primeira condição é esse reconhecimento de que nós reconhecemos que nós somos pobres e carentes, a segunda posição, ou a lição que a gente pode aprender aqui desse texto é de riqueza e de graça. A respeito de Deus, o poeta vai dizer assim, que ele é muito bondoso, que ele é grande e misericordioso, que ele é perdoador e rico. Você pode ler isso no Salmo 85, no Salmo 5, no Salmo 10, no Salmo 15. Ele é libertador. Na realidade, todos os salmos, se você ler, você vai encontrar Davi sempre mencionando um dos atributos maravilhosos de Deus, um dos adjetivos de Deus que nos dá segurança. Lá em Efésios, o
o apóstolo Paulo vai dizer que Deus é rico em amor, Ele é rico em graça, Ele é rico em fidelidade. E Paulo diz que Ele é rico em misericórdia. Efésios 2:4, rico em misericórdia. A palavra misericórdia aí significa Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, nós merecemos o preço do pecado. O preço do pecado é a morte. Essa é a razão por que todos nós morremos. Mas há um outro tipo de morte, que é a eterna separação de Deus, que Deus quer nos livrar dela, até mesmo da morte física. Haverá ressurreição para aquele pobre necessitado que confia no Senhor. A ressurreição para a vida. A ressurreição para a vida eterna. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou alvo do cuidado de Deus. Eu sou alvo do amor de Deus. Eu sou alvo do amparo de Deus. Eu sou alvo da libertação de Deus. Isso me faz ser rico. Isso é verdade para a sua vida, que deposita também toda a esperança no Senhor Jesus Cristo. Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em graça. Será que esse versículo pode ajudar você, meu irmão? Meu ouvinte? Será de grande valor você saber, embora desconhecido, sem importância, um simples diante da engrenagem da vida, mas aos olhos de Deus, você é um indivíduo criado à sua imagem e semelhança, você é alguém que Deus entregou o seu filho para morrer por você. Esse é o preço tão alto que Deus valoriza a vida do ser humano. Deus o separou da multidão quando elegeu você. Ele pensou em você antes mesmo de você nascer. Você é uma pessoa que Deus olha com um olhar diferente. É precioso aos seus olhos o seu eleito. É precioso porque Deus deu o seu Filho unigênito para morrer em seu lugar, pagar os seus pecados. Deus pensa em você. Embora em toda a face da terra conte hoje 6 bilhões de criaturas, na lista dessas bilhões é possível que você seja um simples desconhecido como eu. Não obstante, esse versículo afirma que Deus não esqueceu de você, que Deus, Ele cuida de um pobre e de um necessitado. Que esta seja o seu pensamento a seu respeito, que você pense um ser carente diante de Deus, um ser que necessita da graça e da misericórdia de Deus. Você está pensando nisso? Eu vou declarar para você, especialmente esse versículo 17. Ele tem feito grandes coisas no meu coração. E Ele fará grandes coisas no coração de você. Veja aí a graça de Deus, sim. Porque na pobreza espiritual e moral de toda a raça humana, o Senhor desceu até onde ela estava e cuidou de cada pessoa individualmente, somando a sua fraqueza a ponto de declarar, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você pode ler isso em 2 Coríntios 12, versículo 10. Nós não seríamos capazes de orar se não descobríssemos que Deus é rico e bondoso. Por que orar? Se ele não é o que é, se Deus não diz o que é, não há esperança na oração se nós não soubéssemos que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é maravilhoso, que Deus é belo, que Deus é grande, que Deus é todo-poderoso, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, não há esperança na oração se não for depositado no atributo de Deus. Deus é fiel. Ele é fiel e Ele cumpre com as suas promessas. Deus cuida do seu povo. Ele ama ser assim. Ele é assim. Ele é glorificado assim. Diante de situações aflitivas, nós devemos nos lembrar de Deus e descobrimos o qual pouco nós somos, o quanto pobre nós somos e carente de Deus. Não somos pobres, às vezes, em pensamentos teológicos, mas em nossa própria vivência. Nós vemos o quanto nós somos pobres,
o quanto nós somos fracos, o quanto nós pecamos contra Ele. No entanto, Deus é bondoso, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é consolador. Deus é rico e nós carentes do seu cuidado e do seu amparo. Muitas vezes, como Daniel, nós somos julgados na cova dos leões. Ele vai lá e nos ampara e fecha a boca dos leões. Muitas vezes, como Davi, nós estamos atolados em um poço de perdição. Ele vai lá, nos liberta e nos coloca em terra firme. Muitas vezes nós estivemos em situação sem saída, como estava aquele povo no meio do mar, vinha o exército de Faraó atrás e à sua frente o mar vermelho e do lado montanhas íngremes, ou seja, não havia saída, mas o Senhor abriu o mar. E como Davi, no Salmo 116, estamos aflitivos, às vezes passando por uma depressão tão grande. Como Davi disse, laços de morte me secaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Porém o Senhor, que cuida de nós, Ele vem nos dar vida, Ele levanta os nossos olhos, Ele tira da lágrima dos nossos olhos, Ele firma os nossos passos. Quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte, nós não temos medo, porque o pastor é conosco, o Senhor nos consola. Foi isso que Calvino disse certa vez. Nossas misérias, de alguma forma, produzem da parte de Deus uma sensação de enfado em relação a nós, de modo que lhe torna enfadonho nos socorrer. Mas quando eu sou pobre e necessitado, o Senhor olhou para a minha necessidade, de modo que as circunstâncias realçam a graça de Deus. Nesse momento em que eu me vejo carente, eu me vejo pobre e necessitado, a graça de Deus é muito evidente. E é nessa confiança que o salmista ora: Senhor, não demores em socorrer-me. Então, Deus é rico. A terceira atitude, a atitude de Deus é de cuidado. É de cuidado. Nesse sentido, eu gostaria de fazer a leitura de uma poesia de Elizabeth Barrett, me parece. Explica as ideias da providência de Deus. Ela diz o seguinte: a terra está cheia dos céus, e todo arbusto simples enxama na presença de Deus. Mas apenas aqueles que vêm tiram os sapatos. O resto fica em derredor apanhando frutinhas. Lembra de Moisés? Moisés, quando estava na presença de Deus, o Senhor disse para ele: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa. E quando nós vemos que toda a terra está cheia do cuidado de Deus, como diz a poetisa, nós tiramos os sapatos, nós admiramos a glória do Senhor, nós admiramos o seu cuidado, nós agradecemos, nós não ficamos apenas apanhando as frutinhas, distraídos com as coisas terrenas. Quantas pessoas não são assim, né? As pessoas às vezes estão aí distraídas, apanhando a fruta numa árvore, ou seja, tendo tudo dentro do seu lar, comida para comer, bebida para beber, saúde para viver, e mesmo assim eles vivem distraídos com essas coisas terrenas e eles não reconhecem que tudo isso vem do cuidado de Deus. Porém, o pobre, ele reconhece: se não fosse Deus. O pobre, necessitado, humilde, ele tira as sandálias dos sapatos da ansiedade, da preocupação com amanhã, e ele glorifica a Deus na sua maravilhosa providência. Deus é providente. Lembrando da história de Agostinho lá, né? Deus, ele fez com que Agostinho passasse por uma estrada mais longa, mas ele estava protegendo Agostinho em sua providência. Esse ano não foi fácil para muitas pessoas, não foi fácil para ninguém. Algumas mais ainda. Tivemos que andar devagar, tivemos que o caminho que poderia ser mais rápido foi mais lento. No entanto, a gente vê o cuidado de Deus. Foi fé na providência de Deus que manteve os heróis invictos nos sofrimentos. Eles não compreendiam tudo o que lhes sucedia, mas eles clamavam que Deus cuidava deles. Deus tudo sabe e cuida de nós.
Deus jamais iria nos abandonar ao acaso, às circunstâncias, porque Deus cuida de nós. Veja o que diz o Senhor Jesus Cristo para abrandar toda a nossa ansiedade, para fazer fugir toda a nossa ansiedade, colocar-nos fé em nosso coração. Ele diz: considerai como crescem os lírios do campo. E nós somos mestre em desconsiderar, nós somos míope em perceber que Deus trabalha silenciosamente. Ele diz ainda em Abacuque, né? Deus dizendo para Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crerei quando for contado. Então, se nós vemos aí a necessidade que Deus é providente, né? Nós reconhecemos a atitude de Deus é de cuidado, nós vamos ver o último ponto aqui: a necessidade do pobre é de salvação. Essa é a nossa necessidade de salvação. Nós não podemos esquecer jamais que esse salmo é um salmo messiânico. Se você ler Hebreus 10, 5 a 10, lá vai citar os versículos 6 e 8. E esses versículos aplicam-se diretamente a Jesus Cristo. Se você ler Hebreus 10, de 1 a 18, é o paralelo desse salmo, diz que Deus pôs de lado todos os sacrifícios dos hebreus, que nunca poderá afastar os pecados. Nos versículos 5 a 9 nós vemos isso, né? Que Deus, ele não aceita o holocausto e sacrifício, ele não requer. O escritor argumenta que Jesus Cristo veio fazer o que esses sacrifícios nunca puderam fazer. Muitos judeus confiavam no sacrifício ao invés de olhar pela fé naquilo que ele representava. No cordeiro que era sacrificado ali, era ali representado o Cristo. Como muitos das igrejas hoje confiam nos seus atos religiosos, né? Eles colocam a sua esperança no batismo, ou frequentar uma igreja, ou na membresia de uma igreja, mas nós entendemos que de nada vale, como nós pregamos aí num sermão atrás, você pode voltar aí, você pode encontrar, né? Deus requer muito mais do que atos religiosos. Então, a confiança, o nosso olhar de fé, ele tem que estar exclusivamente no Salvador. Todo o sacrifício do Antigo Testamento era apenas símbolos do único sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Só o sacrifício de Jesus é capaz de livrar de todo o pecado. Então o versículo vai dizer assim, versículo 6 a 7, eu vou ler para vocês: sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então disse eu: eis aqui no rolo está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei a tua justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, ó Senhor. Então, todo o sacrifício do Antigo Testamento era apenas um símbolo do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Só o sacrifício de Jesus é capaz de purificar-nos de todo o pecado. O livro de Deus todo foi escrito para apontar o Messias. Diz assim: no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Vocês lembram que Jesus ensinou aos caminhantes de Emaús tudo o que estava escrito na lei e nos profetas? Isto é, no Antigo Testamento. Depois os apóstolos também proclamaram sobre ele, ou seja, o Novo Testamento. Lei e profetas se refere então a todas as escrituras do Antigo Testamento. Cristo e os apóstolos, Novo Testamento. A todos aqueles que foram escritores do Novo Testamento. O Messias agradou então em fazer a vontade de Deus. Ele próprio disse, ele explicou assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Você pode ler isso em João 4:34. Jesus deliciava-se em fazer a vontade do Pai. Agrada-me fazer a tua vontade. Em João 8:29 ele declarou: eu faço sempre o que lhe agrada. Sua vida, seus lábios, exaltaram a justiça e a bondade do Senhor. Toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte e eternamente, Jesus Cristo deseja tão somente
agradar o Pai, o Deus Pai. E o que ele fez? O versículo vai dizer então o que esse Jesus fez. Ele se identificou com o pobre necessitado. Foi isso que ele fez por nós. Olha o que diz em 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que por sua pobreza vós enriquecesses. Então ele se identificou com o pobre necessitado, ele se identifica comigo e com você, que se reconhece assim, um pobre necessitado. Ele veio então fazer aquilo que nos fez tão pobres, ou seja, ele veio carregar sobre o seu corpo os nossos pecados, as nossas dores, as nossas tentações, as nossas lutas. Ele se identificou conosco, com o pobre necessitado, porém ele jamais pecou. Ele não foi como Adão, que sendo rico se fez pobre. Se fez pobre por cair no pecado. Ele tinha tudo de bem no paraíso, mas ele preferiu a pobreza de cobiçar apenas um fruto, e assim se perdeu eternamente. E assim todos nós nos vemos atolados no poço de perdição, no poço de pecados. Então, o que mais Jesus Cristo fez? O que mais o nosso Messias fez? Ele desceu em sua perdição. Nós estamos perdidos, afogados em nossos pecados, sem condição de sair. Como diz o salmista Davi, livrou-me de um poço de perdição. Jesus desceu ao poço de pecado por nós. Ele se fez pecado por nós sem pecar. Quando ele se fez pecado por nós, foi aquele momento em que ele suportou em seu corpo o pecado dos pobres, o pecado dos necessitados. Ele entrou no poço de nossa perdição. Quando o nosso credo apostólico, ele diz, que Jesus Cristo desceu ao Hades. É isto, ele desceu aonde mais fundo nós estávamos. Calvino diz que ele enfrentou todas as angústias do inferno com respeito àquilo que o pecado nos trouxe, a nossa condenação. Ele entrou no poço do nosso pecado, ele levou sobre si a nossa condenação, a nossa perdição. Mas ele não ficou lá, ele subiu do poço conosco. No terceiro dia, ele ressuscitou. Cristo está ressuscitado. Olha o que diz o Salmo diz: tirou-me de um poço de perdição e me firmou os passos na rocha. Me firmou os passos e me fez andar. E agora que Cristo ressuscitou, ele não morrerá mais. E com ele, todos aqueles que nele confiam um dia também, ainda que morram, eles viverão eternamente. A obra de Jesus Cristo foi consumada. Seus pés estão sobre a rocha. Ele levantou da morte todos que com ele está lá. Já agora, todo necessitado que está em Cristo é um ressuscitado com ele. É alguém que está firme na rocha que é Cristo. Já estamos ressuscitados com Cristo. A morte não tem mais vitória sobre o ressuscitado. Ele mudou a nossa vida. Colocou-me nos lábios um cântico novo. Esse é o cântico que Cristo nos deu, um cântico de vitória, um cântico de louvor ao Senhor. Ele mudou a nossa missão. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, ó Senhor. Não ocultei do coração a tua justiça. Proclamarei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ou seja, Deus fez com que agora nós possamos proclamar a salvação com alegria a todas as pessoas. Uma pergunta que eu te faço: você é um pobre e confia no Salvador? O salmista diz: feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz o homem que põe em Jesus a sua confiança e não se pende para os arrogantes, nem para os que têm afeição para a mentira. Não é isso que diz o Salmo? Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Em relação à frase, abriste os meus lábios, Ibis disse o seguinte, em
citando Êxodo 21:6, Isaías 55, ele diz: os judeus do Antigo Testamento furavam a orelha dos servos que queriam permanecer para sempre com eles. Essa é uma bela imagem de dedicação. Eu pergunto, você está dedicado a Cristo? Seus ouvidos foram abertos por Ele? Você se considera um pobre e necessitado? Um pobre mendigo, escravo, dedicado a Jesus Cristo? Quero concluir, então. Nunca devemos pensar só naquilo que somos, mas devemos pensar naquilo que somos com o que Deus é. Tu és, eu sou pobre, mas Deus é rico em graça, é rico em misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é amor. Deus entregou seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. O tu és é algo que nos traz estabilidade. Quando nós reconhecemos nossa pobreza, nossa carência, nossa necessidade de cuidado. Podemos gritar com um grito de angústia: eu sou pobre e necessitado, mas não podemos esquecer, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Eu te agradeço mais uma vez por você nos acompanhar nesse sermão, ouvir, que Deus possa ter falado ao seu coração. Você pode, se puder, fazer o favor, nos ajudar, e dar um like no vídeo, se você gostou dele, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Eu agradeço, você estará ajudando a gente a compartilhar a palavra de Deus a outras pessoas. Nós encerramos assim essa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e se puder fazer-nos a visita na Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte, Rua José Joaquim da Mata, 332. Sua visita vai ser um prazer para nós. Deus abençoe. Nós encerramos assim a transmissão.